A todos vocês, feliz sábado. É uma alegria estar de volta aqui com vocês. E eu espero de coração que a graça e a paz de Cristo alcancem a todos nesta manhã. Amém? Hoje, vocês já perceberam, é um dia especial e estamos celebrando mundialmente o Dia do Jovem Adventista. Te pergunto, você se considera jovem? Sim ou não? Levante a mão. Eu tenho 37, corpinho de 36 talvez, e estou no que chamam de meia-idade, né? Quando chegamos nessa fase da meia-idade, temos a crise da meia-idade e começamos a descobrir que a juventude vai se desvanecendo e que a gente começa a ter mais vida para trás do que para frente. Não sei quem já teve esse sentimento. Ele é um pouco desesperador, né? Mas o mais importante é saber que conforme a vida vai passando, a idade vai passando, a gente também vai aprendendo, a gente vai reaprendendo, a gente vai amadurecendo, e isso é muito importante. Talvez isso seja o mais importante na minha caminhada cristã. É bom ser jovem, sim ou não? É bom ser jovem. Eu me lembro, os jovens são movidos por muitas certezas. Quando você se torna um pouco mais velho, você percebe que a vida não é feita assim de tantas certezas, de que existem no caminho dúvidas, perguntas que muitas vezes não conseguimos responder já quando vem a idade. Antes da mensagem desta manhã que eu preparei, e essa mensagem vai falar aos jovens, aos mais novos, aos mais velhos também. Eu daria, talvez, para os jovens, alguns conselhos, embora eu ainda me considere um jovem, mas um jovem de quase 40 anos, ele vive praticamente em outro universo do que um jovem de 16 ou 18 anos. As gerações já são outras, né? Por exemplo, eu sou ainda do tempo pré-internet. Quando eu tinha meus 13, 14 anos, ainda não havia Google, ainda não havia YouTube. Então, se você for comparar o meu período analógico, né, que não faz tanto tempo assim, para os dias que vivemos hoje, a diferença ela é brutal. Mas a gente está aqui para falar do Evangelho, das coisas espirituais, das coisas de Deus. Então, o conselho que eu daria aos jovens, e vale para todas as idades, mas você que é jovem, entenda que nós precisamos voltar para a Bíblia. Nós precisamos voltar para a Bíblia, e isso é muito sério. Criou-se uma mística no meio adventista, de que o adventista é o povo da Bíblia. Levanta a mão quem já ouviu essa frase. O adventista é o povo da Bíblia. E claro, historicamente, nós temos muitas pessoas que se aprofundaram e que nos trouxeram um conhecimento profundo, verdadeiro, importantíssimo sobre a palavra de Deus. Mas me parece que atualmente já não é de agora, já é de um tempo para cá, nós temos nos distanciado cada vez mais do estudo, do conhecimento, da profundidade da palavra de Deus. Muitas vezes todo o nosso contato diário com a Bíblia, com o Evangelho, se resume num vídeo de WhatsApp que recebemos de 2 a 3 minutos. Ou seja, falta profundidade na palavra, falta profundidade no Evangelho. E quando nós não temos profundidade na palavra, no Evangelho, nós corremos o risco de vivermos outra coisa, de vivermos um outro tipo de verdade, de vivermos um outro tipo de doutrina que não seja o verdadeiro Evangelho. Eu me formei em teologia já faz 16 anos. E eu louvo a Deus, porque na minha experiência de vida, hoje talvez eu não consiga pregar quase nenhum sermão dos que eu pregava 10 anos atrás. Dos sermões que eu tinha 5 anos atrás, é possível que menos da metade eu pregue hoje. Porque hoje eu tenho outra visão. Hoje
eu aprendi de forma um pouco diferente coisas que eu não conseguia ver há 5 ou há 10 anos atrás. E olha que eu nasci na igreja, toda aquela história que muitos de vocês conhecem. Quando nós não temos a noção correta do que é o Evangelho, como eu disse, quando nós misturamos outras coisas com o Evangelho, há o risco de estarmos vivendo, estarmos seguindo um conjunto de normas e tradições, mas que não falam diretamente, não fazem diretamente relação com o Evangelho de Jesus Cristo. Começamos aqui. Primeira coisa, Evangelho não trata de uma série de tarefas que temos que realizar. O Evangelho não é sobre normas que temos a cumprir. O Evangelho ele vai além disso. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho não se reduz a um discurso ético ou moral. O Evangelho é mais do que isso. Então o que é o Evangelho? Evangelho é morte e vida. Quando Nicodemos vem a Cristo e pergunta: o que eu faço para ser salvo? O que Cristo diz para ele? Você precisa nascer de novo. Morte e vida. Em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, quando o filho mais novo volta para casa, o filho mais velho fica irado, não contra o irmão, mas contra a misericórdia do pai. O pai então agora conversa com ele e diz: esse filho estava morto e reviveu. Isso aqui é o Evangelho. Isso aqui é o centro do Evangelho. Evangelho é morte e vida. Evangelho é uma vida não melhorada. É uma vida completamente transformada, renovada. Paulo diz que aqueles que estão em Cristo são o quê? É uma nova criatura, é o Deus do Gênesis que entra em ação. E agora, esse ser humano que em si é praticamente nada, Deus o torna uma nova criatura. E Paulo mesmo vem dizer em Atos 17, 28, nele somos, nos movemos e existimos. Portanto, o Evangelho é essa vivência diária, transformadora com Jesus. E eu entendo que, como alguém que nasceu na igreja, que trilhou todos os caminhos tradicionais da igreja, minha mãe já nasceu adventista, fui criado nesse berço, conheço essa igreja, eu entendo que a gente precisa olhar para isso. Eu entendo que a gente precisa abrir a Bíblia, nos aprofundarmos mais na Bíblia e redescobrirmos o que é o verdadeiro Evangelho, porque eu entendo que essa é a nossa principal necessidade como igreja hoje. Então você que é jovem, se alguém te perguntasse por que você é cristão ou o que é ser cristão, o que você diria? Eu sou cristão porque eu guardo o sábado. Eu sou cristão porque eu uso uma roupa diferente. Eu sou cristão porque eu me alimento de uma forma equilibrada. Eu sou cristão porque eu faço isso, aquilo, não. Tudo isso é importante, faz parte. Mas o que nos torna cristãos, ouça bem, o que nos torna cristãos é única e exclusivamente Jesus Cristo. Amém? E o resto, as demais verdades, elas são importantes, elas vêm depois, mas o mais importante é Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque eu me preocupo ao ver que temos falado pouco de Jesus. Isso me deixa impressionado, porque nós somos uma igreja, um movimento que nos entendemos bíblicos, nos entendemos como um povo que prega a verdade, mas eu tenho percebido que muitas vezes Jesus está fora do centro. Falamos de várias coisas, falamos de vários assuntos. E quando eu olho, me permita refletir com você, quando eu olho para a igreja dos tempos de Cristo, sabe? Aquele povo lá, os fariseus, os saduceus, que não entenderam nada sobre quem era Cristo, o medo vem à minha mente de pensar, será que não estou correndo o risco de servir na igreja de Cristo, saber das coisas de Cristo e ainda assim não conhecer a Cristo? Por que eu digo isso? Porque conhecer a Cristo é uma coisa
E ter as informações sobre Cristo é outra coisa. E a gente precisa não apenas de informações, mas a gente precisa trazer Cristo para o centro da nossa igreja, da nossa família e também da nossa vida. Cristo precisa ser o centro. Com base então nisso, convido você, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 12. Vamos ao Evangelho, Mateus capítulo 12. Nós vamos ler os versos 1 a 8. Quem achou, diga amém. A minha versão é a versão NVI, ok? Mateus 12, a partir do verso 1. Diz assim a minha versão. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Verso 2, os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi, quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Verso 5. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes do templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo, aqui está o que é maior que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Por fim, verso 8, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Muitas vezes nós usamos esse texto, de Mateus 12, 8, também o de Lucas ou de Marcos, onde temos essa mesma história, justamente para provarmos textualmente que Jesus é o Senhor do sábado. Então criamos o entendimento de que a guarda do sábado ela é importante e tal. Só que a verdade é que esse texto não está tratando especificamente a respeito da teologia do sábado. Quando Jesus, em Mateus 12, verso 7, ele usa o termo desejo misericórdia e não sacrifícios, Jesus aqui faz uma ligação direta com Oséias 6, verso 6. Em Oséias 6, verso 6, ali Deus, através do seu profeta, diz ao povo de Israel: desejo misericórdia e não sacrifícios, e conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. Interessante, essa palavra misericórdia lá em Oséias, ela vem do termo hebraico hesed, e essa palavra ela pode referir-se a dois contextos muito similares: o contexto de conduta correta diante do próximo, ou uma conduta correta diante do Senhor, e por vezes as duas coisas. Ou seja, a palavra hesed, que em Oséias 6 nós traduzimos para o português como misericórdia, a mesma palavra em Oséias 6, no verso 4, se traduziu como a palavra amor. Portanto, ao lermos em Oséias 6,6, misericórdia, nós também poderíamos traduzir e entender como a palavra amor. Porque se a gente parar para pensar, era justamente isso que Deus estava esperando de seu povo de Israel. Amor fiel, amor constante, amor leal, amor de aliança. E se a gente entender o que está acontecendo em Oséias, nós veremos um povo obstinado, nós veremos um povo apostatado, um povo que continuava na mecânica da religião, mas um povo que já não tinha mais o seu coração próximo de Deus. Era um povo que
honrava a Deus com os lábios, mas não com o... Havia um profundo senso de apostasia no período de Oséias. E quando o povo agora, através do profeta, ouve Deus dizer: desejo misericórdia e não sacrifícios, o povo diz para si mesmo: ok, voltaremos para o templo, voltaremos a sacrificar, voltaremos a fazer as coisas cotidianas da religião e tudo ficará bem. Só que desta vez Deus diz ao povo: não adianta. Não adianta voltar ao templo. Não adianta continuar fazendo as coisas do templo. Vocês não entenderam o que eu realmente quero. Embora no Antigo Testamento Deus tenha ensinado ao povo detalhadamente sobre os sacrifícios, o que Deus desejava de verdade do povo não eram os sacrifícios, mas era uma mudança de vida, arrependimento, uma renovação espiritual. Mas o povo continuava sacrificando e continuava sendo quem eles sempre foram. Ou seja, havia sacrifício, mas não havia o quê? Mudança. O povo estava desorientado. O que Deus queria era o que estava por trás: amor fiel. Deus esperava que seu povo o conhecesse. Crawford Toy, que relacionou aqui em Harvard, ele diz sobre o contexto de Oséias que o que Deus queria de Israel era um coração de acordo com o coração dele. O que Deus queria de Israel é que Israel fosse misericordioso, como Deus é misericordioso. E queridos, eu entendo que o desejo de Deus para os seus jovens, o desejo de Deus para a sua igreja, hoje, aqui, agora, ainda é o mesmo. Deus deseja de seu povo misericórdia. Misericórdia e não sacrifícios. Interessante, voltando para Mateus, que quando nós lemos Jesus falar misericórdia quero e não sacrifícios, é a única vez aonde em um mesmo evangelho nós vemos Jesus usando o mesmo termo do Antigo Testamento duas vezes. Se você voltar em sua Bíblia, em Mateus 9, no verso 13, ali Jesus diz estas mesmas palavras. Interessante, para as mesmas pessoas, os fariseus. Em Mateus 9, 13, Jesus disse: vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Em Mateus 9, pense comigo, em Mateus 9, Jesus está fazendo o quê? Uma refeição. Na casa de quem? De pecadores, publicanos. E os fariseus, eles perguntam a Jesus, eles questionam a Jesus. Então em Mateus 9, ao ser agora encontrado pelos fariseus, comendo com esse tipo de gente, sabe? Pecadores, publicanos, Deus diz aos fariseus: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendam o que significa isso: desejo misericórdia e não sacrifícios. Então, em Mateus 9, 13, Cristo define seu ministério na terra, sua obra: eu não vim chamar justos, mas pecadores. E se lermos na versão A Mensagem, ali temos ainda palavras mais fortes. Lá diz assim: estou aqui para convidar as pessoas de fora e não para mimar as pessoas de dentro. Ou seja, quando a gente passa a entender que a igreja existe para a gente,
a gente começa a descobrir em Cristo que a realidade é outra. A igreja não existe por você. Não existe por mim. A igreja não existe para nós. A igreja, ela existe para eles. Você entende? Para eles. Deus não veio, Jesus não veio chamar justo. Jesus veio chamar pecadores. E quem somos nós nessa história? Quem somos nós nessa história? Nesta história, nós não somos nada mais do que pecadores que já foram encontrados por Jesus, amém? Mas existem muitos outros pecadores, assim como nós, que Cristo busca encontrar. Agora, esse mesmo grupo que em Mateus 9 interpela Jesus, volta a interpelá-lo em Mateus 12. Interessante, percebemos que esse grupo seguia a Jesus de perto, mas não para aprender dele, não para ser como ele, mas de fato para espioná-lo, na esperança de colocá-lo em dificuldades. Tanto que em Mateus 12, no verso 14, a gente lê que os fariseus começaram, após esse evento, a conspirar sobre como poderiam matar a Jesus. Muito bem, entendendo agora o texto, Mateus 12, versos 1 a 8. Para os judeus do tempo de Cristo, havia 3 coisas que eram distintivas. Havia 3 coisas que eram particularmente importantes. Primeira delas, observância do sábado. Os fariseus, se você acha que você sabe guardar o sábado, os fariseus, eles eram especialmente rígidos a respeito do sábado. O Talmud, depositório do judaísmo farisaico, ele tinha 24 capítulos, 613 leis, apenas tratando sobre o assunto sábado. A segunda característica desse povo que os distinguia era a circuncisão, e a terceira era a proibição de não comer carne impura. Agora veja o cenário de Mateus 12. Jesus e os discípulos, vamos entender agora o tempo e o espaço. Jesus e os discípulos estavam onde? Nessa história de Mateus 12. Estavam onde? O texto diz, Mateus 12, verso 1. Onde que Jesus e os discípulos estavam? Pelas lavouras. Ou seja, aquele sábado para Jesus foi um sábado off, um tanto quanto diferente. Naquele sábado, Jesus não foi à igreja. Ou será que foi? Ou será que foi uma igreja um pouquinho diferente? Porque ele mesmo disse que onde 2 ou 3 estiverem o quê? Reunidos em seu nome, ali ele estaria com eles. Ou seja, naquele sábado, Jesus estava sendo igreja com seus discípulos, mas de forma diferente. Agora pense comigo. Jesus está num sábado fora do templo, da sinagoga. E o verso 1 ainda nos diz que os discípulos tiveram fome e começaram a fazer o quê? Nós temos aqui as irmãs que são mestres, né? Nos almoços de sábado, os padlaques, e é muito gostoso quando fazemos com a igreja piqueniques. Está chegando o período quente do ano, vamos para a beira de lagos, é muito bom passar tempo com a família, com os irmãos. Mas para isso acontecer, para a gente ter uma boa comida saborosa no sábado, temos que fazer o que antes? Tem que preparar, tem que ir lá comprar tudo certinho e deixar tudo pronto. Aí vem Jesus e os 12 num sábado, não estavam no templo e nem levaram comida para o passeio. Não está para você beirando ou cheirando quase que uma irresponsabilidade?
E aí, para piorar, o texto diz que os discípulos começaram a fazer o quê? A fazer o quê? A colher espigas no sábado e a comê-las. Eu não sei para você. Isso aqui não te ensina algumas coisas? E agora então, os fariseus que estavam de binóculos para Jesus, vendo aquilo, eles dizem no verso 2: os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido. Entenda, a religião dos judeus, desses fariseus, era uma religião de pode e não pode. Pode isso, pode aquilo. E olha, nós também somos chegados a essa ideia de pode e não pode. Nos faz bem, nós gostamos de uma religião baseada no pode e não pode. Até onde eu posso ir para não entender que eu estou pecando? Qual é o limite? Entenda, veja, quando a gente quer viver com base apenas no pode e não pode, o que a gente quer de verdade saber é qual o limite onde eu posso ir para entender que eu não estou pecando. Você me entende? Só que o Evangelho, ele caminha em outra frequência. Eu sempre digo, essa frase nem é minha, que cristianismo não é uma religião. Cristianismo é a superação da religião. Porque no contexto desse povo, a religião deles havia se tornado uma religião opressora. Havia se tornado uma religião mecânica. Havia se tornado uma religião apóstata. E agora então no verso 3, Cristo responde aos fariseus dizendo: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? O que fez Davi? Ele entrou na casa de Deus e junto com os seus companheiros comeu dos pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Cristo está dando aqui um argumento aos fariseus bíblico, e Cristo está revelando o que é a verdadeira religião, se é assim que eu posso dizer. Você lembra do Antigo Testamento? Só quem poderia entrar no templo? Só quem entrava dentro do templo, santo e santíssimo, só quem atuava ali? Apenas os sacerdotes. E aqui, Jesus cita 1 Samuel 21, Davi e seus companheiros comendo dos pães do templo, dentro do templo, o que só sacerdotes podiam fazer. O que Cristo está explicando aqui aos fariseus? Ouça bem, isso aqui é central. A necessidade humana é uma lei mais importante que todas as leis e regras religiosas. Em outras palavras, o amor. E muitas pessoas, quando nós falamos sobre o amor, querem nos dizer que estamos diminuindo o que é o Evangelho, querem nos dizer que estamos reduzindo o que é o Evangelho, mas não estamos. O fato é que nós não entendemos o que é o Evangelho, não entendemos o que é misericórdia, nós não entendemos o que é uma vida movida pelo amor. O amor, que é o espírito da lei, é a lei mais importante do universo e está acima de todas as outras leis. Como foi no Shema para Israel, Deuteronômio 6, onde nos diz: ouve Israel, ame ao Senhor de todo o seu entendimento. Ame ao Senhor de todo o seu entendimento.
Esse é o centro do Evangelho. Verso 5. Cristo respondeu aos fariseus: vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? O que Cristo está explicando no verso 5 é que toda a regra tem as suas excepcionalidades. Toda a regra tem as suas excepcionalidades. Mas agora, ao dar aos fariseus esses dois argumentos bíblicos, históricos, Jesus chegará ao centro da sua argumentação, ao centro do texto. No verso 6, Jesus diz: eu lhes digo que aqui está o que é maior que o templo. Quem é este? Quem é este? Jesus. Jesus, de fato, é o verdadeiro templo. É o local, é a pessoa, é o momento de encontro entre Deus e o homem. Jesus, aquele que é combatido pelos fariseus, é o verdadeiro cumprimento da religião judaica. Jesus era maior que a própria religião, maior que a Torá, maior que os sacerdotes, maior que o sábado, maior que os sacrifícios, porque Jesus em si, Jesus é o próprio Novo Testamento. Agora, Jesus está ensinando aqueles homens que a verdadeira religião se centraliza em Jesus. Não é no sacrifício, não é no templo, não é nos sacerdotes, não é no sábado. E então Cristo vem, verso 7. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Se vocês soubessem, desejo misericórdia, não sacrifícios. A mensagem diz: desejo um coração sensível, não rituais inflexíveis. Aí Cristo vem e diz: se vocês soubessem. Se vocês soubessem, Jesus está dizendo para aqueles homens que na verdade eles ainda não sabiam. Eles não sabiam, eles condenavam pessoas, eles julgavam pessoas, como faziam com Cristo agora, eles perseguiam pessoas. A verdade é, os fariseus estavam vivendo um outro tipo de religião e não a da palavra. E aí quando Jesus, que é o revelado da revelação, se aproxima desses homens, o vazio de suas vidas, a hipocrisia de seu discurso, da sua religião vazia, ela vem à tona. Uma religião de exterioridades, uma religião baseada no desempenho, uma religião onde tudo que se precisava fazer era cumprir uma lista de tarefas, uma religião que na verdade privilegiava líderes e oprimia os famintos, uma religião sobre listas de tarefas e não sobre vidas que precisavam ser transformadas. O dia do jovem mundial, o dia mundial do jovem adventista, perdão. E em Lucas 19, há uma história bem conhecida, a história do jovem rico. E essa história do jovem rico, ela mostra a miséria do que é viver a religião baseada em desempenho. Do que é viver a religião, tendo na obediência meio para se obter justiça. E sobre isso aqui, a gente poderia falar muitas horas, porque isso aqui revela muito do nosso mau entendimento ou do nosso legalismo.
O jovem se aproxima de Cristo e pergunta para Cristo que Jesus, o que faço para ser salvo? O que Cristo diz a ele? Guarde os mandamentos. Então ele diz, mas Jesus, isso eu faço desde que sou pequeno, já estava automático para ele. Aí Cristo vem ao âmago e diz, então agora você faz o quê? Vende tudo que você tem e faça o quê? Ou seja, o que Jesus está explicando para esse jovem, que o fim da religião jamais é o eu. O fim da religião não é apenas o salvar-me a mim mesmo. A religião, a verdade que eu encontro em Cristo, ela precisa fluir em meu amor, misericórdia para o próximo. Porque se eu continuo vivendo apenas para me salvar, eu posso guardar o sábado, devolver o dízimo, não comer comidas que fazem mal para a saúde, usar a roupa correta. Mas se eu continuo vivendo apenas para a minha salvação, eu estou perdido. Porque Jesus deseja misericórdia. Misericórdia para com quem? Para com o próximo. E se compararmos os dois caminhos, o caminho de Cristo era da misericórdia, o dos fariseus era os sacrifícios. O caminho de Cristo era da atitude correta, dos fariseus, dos rituais corretos. No caminho de Cristo era a vida em primeiro lugar, para os fariseus, a liturgia em primeiro lugar. No caminho de Cristo, o foco era cuidar de pessoas. Para os fariseus, o foco era julgar as pessoas. Indo para a parte final, a gente ilustra o que Cristo está nos ensinando em Mateus 12, de forma muito clara na parábola do bom samaritano, em Lucas 10, 25 em diante. Você conhece a história. Um homem está caminhando pela estrada, e nesta estrada ele é o quê? Assaltado. E o assaltante, além de levar os seus bens, o fere. E agora esse homem fica na estrada caído, sem os seus bens e ferido, machucado, não podendo seguir viagem. E a parábola, então, de Lucas 10, nos conta sobre 3 homens. Quais eram eles? Qual é o primeiro homem que passa por aquele homem ferido? O sacerdote. O sacerdote, o homem do templo, o homem que fazia tudo no templo, o homem que cuidava das coisas da religião. O fariseu, o sacerdote olha para o homem caído e faz o quê? Nada. Porque o foco dele era a religião, não eram as pessoas. Passa o levita, outro que atuava no templo, cantando, ajudando as coisas do templo, e ele passa por aquele homem ferido, e também não faz nada. Porque não está nos mandamentos, não está no decálogo, esse tipo de coisa. Está no espírito, mas não está explícito. O foco deles era outro. Aí Jesus vem e diz, ele conta nessa história que passa um terceiro homem. Quem é esse terceiro homem? Um samaritano. Só sobre esse aspecto de esse homem ser um samaritano, poderíamos aqui passar algumas horas para entender como os judeus entendiam os samaritanos. Não sei se você sabe, mas judeu não entrava na casa de samaritano, não comia na mesa, não partilhava dos pratos, dos talheres, nada, porque para o judeu o samaritano era alguém indigno. Haveria muito para falar sobre isso, mas não temos tempo. Aí o samaritano passa, vê o homem ferido e ele faz o quê? Ele para. Leva o homem para um lugar seguro. Ajuda, salva aquele homem. Te pergunto,
Esse samaritano de Lucas 10, ele para cumprir algum mandamento? Ele para relatar um sábado, na escola sabatina, uma boa ação que fez na semana? Sabe por que ele para? O samaritano para porque ele foi movido pela misericórdia. A diferença entre o samaritano, o sacerdote e o levita não era que o samaritano tinha melhores princípios, ou mais ética, ou um conjunto mais disciplinado de práticas espirituais diárias. Não. A diferença entre o samaritano e os homens do templo era que o coração desse samaritano podia ser movido pela misericórdia. Quaisquer que fossem os sacrifícios diários que o sacerdote e o levita pudessem fazer, e o faziam como parte da sua religião, ainda assim não havia no coração deles, na vida deles, espaço suficiente para a compaixão. E o que isso te ensina? Muitas vezes a nossa preocupação, jovens, é apenas com as coisas que acontecem das portas do templo para dentro. Muitas vezes a nossa visão de mundo é apenas o que conseguimos ver das paredes do templo para dentro, mas o que Jesus pede para a sua igreja é: vocês precisam jogar ao mundo, exacerbar ao mundo, não apenas doutrinas, não apenas ideais, mas misericórdia. O mundo precisa ver em vocês misericórdia. A marca de Deus no mundo, a marca do povo de Deus no mundo, jamais será uma marca de um ponto doutrinário. A marca de Deus no mundo é a marca da misericórdia. Cristo, a palavra de Deus diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Assim saberão que vocês são meus discípulos, se vocês fizerem o quê? Então, queridos, hoje nós temos tudo. Nós temos doutrina, nós temos verdade, nós temos igreja, mas o que está faltando em nosso meio chama-se misericórdia. Precisamos aprender a amar as pessoas como elas são, todas elas. Misericórdia e não sacrifícios. No paradigma dos... Por que não sacrifícios? Essa é uma boa pergunta. No paradigma dos sacrifícios, santidade tem a ver com provar a minha fidelidade a Deus. Ou seja, sacrifício é a ideia do faça a sua parte. Faça a sua parte. Faça a sua parte, Deus fará dele. Faça seus jejuns. Faça seus sacrifícios e Deus vai te aceitar. Não são coisas erradas em si. Mas quando a santidade ela é entendida a partir das coisas que eu faço, nesse exato momento, o amor ao próximo é deixado de lado. Então, a cultura do sacrifício, ela vai estimular em mim a cultura do eu. As coisas que eu faço, as coisas que eu conquisto, a minha obediência e a minha salvação. E essa ideia que Jesus empresta de Oséias no Antigo Testamento, ela é muito clara. Exemplos, Isaías 1:11 nos diz: para que me oferece sacrifícios? Pergunta ao Senhor. Para mim, chega de holocaustos, de carneiros, da gordura de novilhos gordos, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e bodes. Outro texto, Isaías 1:17, que diz: aprendam a fazer o bem, busquem justiça,
acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Outro texto, Miqueias 6, 7 e 8 nos diz: ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu filho mais velho por causa da minha transgressão e o fruto de meu corpo por causa de meu pecado? Resposta: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige: pratique justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Por fim, a santidade através da misericórdia é quando nós interpretamos e entendemos perfeitamente o grande mandamento de Deus. 1 João 4,12 nos diz: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Queridos, o amor a Deus jamais estará separado do amor ao próximo. E cada um é sempre assumido no exercício autêntico do outro. O amor a Deus jamais é separado, jamais se dá separado do nosso amor ao próximo. As coisas que fazemos para Deus não é para provar nada para Deus, não é para conquistar nada de Deus, é apenas para declarar que o nosso coração, ele é movido ou movível pela misericórdia. O samaritano que citamos da história não é apenas exemplo de compaixão, mas também exemplo de santidade. Porque a obediência ao Espírito Santo, a santidade, não é medida pelo rigor, pela intensificação dos nossos sacrifícios, mas sim pelo grau em que a misericórdia de Deus pode nos mover. Cristo diz então: misericórdia quero, não sacrifícios. O maior sacrifício que podemos oferecer hoje ao Senhor é um coração misericordioso. Amém?